Fala galera do Fatos em Foco Brasil, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniel Oliveira e nós estamos aqui para falar sobre mais um assunto super interessante, que é a respeito da sua alimentação. Para começar, gente, vocês sabiam que tem um monte de alimento vendido no mercado que é veneno? Pois é, você compra e consome na sua casa, mas nem sabe que está te fazendo muito mal. Por outro lado, você sabia que tem muito alimento que é vendido no mercado também e que, na verdade, pode ser até considerado remédio, porque te ajuda a se livrar de uma série de doenças, a evitá-las e, caso tenha, a tratá-las? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então fique ligado, fique comigo até o final, muita coisa boa por aí, tá? Vamos começar falando então sobre alimentos ruins, tá? Que você não deve comprar de jeito nenhum, consumir de jeito nenhum, tá? Eu vou falar alguns aqui, gente, e talvez até você pense assim, poxa, mas e daí, o que eu vou consumir no lugar? Eu vou tentar dar alternativas, tá? Mas é que na verdade são coisas que a gente consome, todo mundo consome todo dia, tá? Então, na verdade, é meio que uma mudança dos seus hábitos, uma mudança da sua alimentação mesmo, tá? Se você quer ter uma saúde, uma boa saúde, né? Se você quer ser uma pessoa saudável, com longevidade, né? Quer viver até 100 anos, mas não quer ficar doente com 60 e ficar tomando remédio daí pra frente, então, algumas mudanças você precisa fazer, tá? Vamos lá? Primeiro alimento que você não deve mais consumir: glúten. Pois é, né? Vocês sabem que tem lá nos alimentos que a gente compra agora, tá falando lá, contém glúten, não contém glúten. Por que tem essa indicação, né? Gente, lá na época de Jesus, 2000 anos atrás, o trigo era puro, né? O homem plantava, colhia, e a quantidade de glúten, que é o açúcar do trigo, não era suficiente para causar algum problema para você. Entretanto, o ser humano, muito esperto, querendo ganhar mais dinheiro, prevenindo as suas safras de perder por causa de bactérias, insetos e tal, ele consegue fazer a multiplicação e uma semente que daria uma determinada quantidade lá naquela época de Jesus, hoje está produzindo 100 vezes mais, 200 vezes mais, tá? E isso fez com que a quantidade de glúten dentro dessa semente ou dessa planta depois fosse muito maior do que era naquela época, tá? Hoje você tem a plantação, por exemplo, o trigo, né? O trigo possui hoje, em média, 400 vezes mais glúten do que tinha naquela época. 400 vezes mais. Qual que é o problema disso? Gente, tudo isso que você consome vai virar glicose. Dentro do seu organismo, o glúten ele é processado no seu estômago, ele vai para os seus intestinos, e aquela concentração grande de glúten, ele vai, de uma certa forma, ficar preso nas paredes do seu intestino. E quando ele for absorvido o intestino, na verdade, ele vai absorver ali uma série de nutrientes dos alimentos e líquido também. Mas, como tem uma quantidade enorme de glúten, ele vai absorver também uma parte desse glúten que vai entrar na sua corrente sanguínea, vai ser confundido com uma substância produzida pela sua tireoide e, na verdade, o seu corpo vai começar a atacar aquilo. Só que atacando aquilo ali, como a substância é muito parecida com aquela produzida pela sua tireoide, ele vai começar a atacar o que é produzido pela tireoide. Então, olha só onde vai. Você, por consumir glúten demais, você acaba criando uma doença autoimune, o seu corpo se atacando. Olha que loucura isso. Isso vai levar a uma série de coisas, cânceres e tudo mais, tá? Então, primeiro alimento para você cortar, para ter uma boa saúde, corte o glúten, tá? Trigo, centeio, cevada. Gosta de cervejinha? Pois é. Se você quiser ter uma boa saúde, precisa cortar, tá? Próximo item que você deve cortar da sua lista: refrigerante. Gente, não é de hoje, todo mundo sabe que refrigerante faz mal. Refrigerante tem um pH que ele chega a 2,5, tá? É muito abaixo do pH do sangue, que é em torno de 7,5, tá? E o pH, na verdade, essa numeração pode parecer curta, assim, 2,5 e 7,5, mas ele vai, a contagem dele, a cada mudancinha dessa daí, a cada número desse que muda, é exponencial. É uma mudança enorme, gente. Pra você ter uma ideia, se você tomar um copo de refrigerante, para estabilizar o pH do seu corpo, você precisa tomar 32 copos d'água. Só para estabilizar o pH do seu corpo. Água de boa qualidade, tá? Tem que ser uma água ainda diferenciada e você consegue essa proeza, tá? Ou seja, é muito difícil de você tomar refrigerante e manter uma boa saúde. Gente, pela pesquisa que eu fiz, sendo bem sincero com vocês,
talvez seja o principal elemento para você eliminar da sua dieta, seja o refrigerante. É isso que vai causar o maior impacto na sua vida, onde você vai conseguir perceber as maiores mudanças. Tira o refrigerante e você vai perceber que vai ter muita melhora aí na sua saúde, tá? Terceiro item que seria interessante você eliminar, tá? Embutidos, salsicha, mortadela, tá? Gente, só Deus sabe o que vai dentro daqueles embutidos ali, tá? E eu não tô falando isso assim pra criar um medo em você. Mas, gente, todo mundo sabe que as indústrias, elas acabam, para baratear o seu produto e ter mais lucro, colocando coisas ali que não são tão boas, né? E isso sem falar em conservantes, tá? Na verdade, assim, legalmente, eles podem colocar os conservantes, só que eles colocam um conservante ali que tem uma proteína chamada nitrato, tá? E o que acontece com os nitratos? Os nitratos, depois que são absorvidos pelo seu corpo, eles podem se transformar numa outra substância chamada nitrosaminas, tá? E essas são cancerígenas. Então, assim, é meio que uma consequência. Já tem muitos estudos que estão ligando o consumo de embutidos com o desenvolvimento de câncer de estômago e intestino, tá? Então, fique ligado, tá? Não é tão difícil de tirar embutidos, igual, por exemplo, o refrigerante, o pão, né, o glúten e tal. Então, esse eu acho que é uma coisa que daria já para começar a fazer, tá? Quarto, sorvete. Puxa vida, sorvete, eu gosto muito de sorvete, é muito bom. Mas, gente, sorvete, ele une duas coisas que são mortais, tá? A primeira é o açúcar, que vicia, tá? Você sabia que tem estudos de laboratório que colocam o rato do lado de cocaína e do lado de açúcar? E se o rato já consumiu açúcar uma vez, ele prefere açúcar do que cocaína? Vicia mais do que a cocaína? Pois é, gente. Acho que 99,9% da nossa população é viciada em açúcar e nem sabe que açúcar vicia. Eu mesmo sou um. Tô tentando parar, tá? Mas assim, tô trazendo isso pra vocês, como uma mudança pra vocês e pra mim também, tá? Qual que é a alternativa do açúcar? Adoçante? Não, adoçante é muito pior, tá? Exceto talvez o de stevia, que é um pouco mais natural. Mas adoçante de forma geral, industrializados de forma geral, evite de consumir, tá? Então a melhor alternativa seria o quê? Não consumir açúcar, tá? Se você parar pra pensar, o açúcar começou a ser consumido em demasia no século passado. Antes não tinha açúcar para colocar, e o povo fazia o quê? Gente, era tudo saboroso. Os alimentos continuavam sendo saborosos. A diferença é que hoje a gente precisa do açúcar para dar aquele saborzinho mais docinho, entendeu? Mas açúcar, de forma geral, é ruim. Adoçante, de forma geral, é ruim, tá? O Brasil é o país número 1 no mundo em consumo de açúcar e isso te faz mal, tá? O outro item, além do açúcar, que o sorvete agrega é a gordura trans, né? Que é terrível. Aquilo Gente, a gordura trans, para vocês terem uma ideia, ela tem um elemento chamado um antinutriente. Ela é um antinutriente. Sabe, tipo partícula e antipartícula, nós temos um átomo e daí vem um outro átomo que é contra aquele e os dois se anulam e desaparecem no espaço. É mais ou menos isso, tá? O antinutriente, ele dificulta o organismo de absorver o nutriente. E aí você come bem pra caramba, mas por causa de você ter comido algo que contém um antinutriente, aquilo não é absorvido pelo seu corpo e você tem má saúde. Olha que interessante, né? E isso também é algo que nós encontramos nos óleos de hoje, né? O óleo hidrogenado é hidrogenado parcialmente, né? Uma hidrogenação parcial que é feita no óleo vegetal. Então, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola. Aliás, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você sabia que não existe, eu falei aqui óleo de canola, mas não é assim que se chama? Porque não existe canola. Não existe uma planta chamada canola. Sabe? Canola é uma sigla para Canadian Oil Low Acid, tá? Óleo canadense de baixo ácido, tá? Existe uma planta chamada cousa lá no Canadá, que é venenosa. Se o gado comer, morre. Se a pessoa comer, morre, tá? Eles conseguiram fazer uma mudança genética nessa planta e aí agora ela tinha 5% de um ácido que é mortal. E agora parou, eles conseguiram fazer essa mudança e eles desceram para 1% desse ácido que ainda é mortal. Tá? Então é assim, um produto é um veneno, você vai no mercado comprar, já é um veneno. Primeiro, por causa do seu próprio produto natural, né, da sua matéria-prima, e segundo, por causa dessa hidrogenação parcial, que faz com que qualquer alimento que passe por esse processo vire trans, e aí tem aquele antinutriente que eu falei pra vocês. E você já compra o veneno lá no mercado, leva pra sua casa,
cozinha, aí quando você frita, ele sofre uma outra transformação no meio da fritura. Cara, daí, pra você ter um ataque do coração, é só você consumir essas coisas aí. Se você nunca reparou, há muito tempo atrás, sua avó, seu avô cozinhava lá com banha de porco e ninguém morria do coração. Pense nisso. Começou a consumir óleo de soja, óleo vegetal, começou a dar um monte de ataque no coração, né? Isso é estudo científico. Procure no Google para você ver. Isso tem tudo lá, tá? Ah, não tem alternativa? Tem. Dá para consumir o óleo de coco, por exemplo. O óleo de coco não tem esse tipo de mudança, né? Você pode usar e reutilizar o óleo de coco quantas vezes você quiser. Ele não te traz nenhum malefício. Muito pelo contrário, ele tem propriedades, por exemplo, o láurico, ácido láurico, que é algo surpreendente. Rejuvenesce, ajuda, mata bactéria, mata fungo no seu estômago, mata vírus, ou seja, te ajuda mesmo, tá? E o sexto alimento que você não deve consumir é a margarina. Faça um experimento. Olhe bem aqui pra mim. Faça um experimento. Pega um pouquinho de margarina e joga lá no porão da sua casa, num lugar quente, úmido, que tem rato, barato, qualquer coisa assim. Jogue lá. Espera uma semana e volta pra você ver. Nem mosca não pousa na margarina. Nem rato come margarina. Vai estar intacta lá. Pra você ter uma ideia do que é aquilo. É puro veneno, tá? A gente falou agora de gordura trans. A margarina é trans. É tipo assim, aqueles outros contém gordura trans. A margarina é pura gordura trans. Desse que eu falei, talvez seja o pior, tá? Não consuma margarina. 1000 vezes manteiga, tá? Margarina, corte. Certo, gente? Bom, vamos falar de alguns alimentos bons então, para você poder se alimentar bem, tá? Adicione retire aqueles que eu falei até agora do seu cardápio e você vai parar de se envenenar, ok? Agora adicione esses que eu vou te dizer e você vai começar a desenvolver uma boa saúde, certo? O primeiro, melhor alimento. E esse aqui não dá para você adicionar, tá? A não ser que você tenha bastante dinheiro e contatos lá na Europa. Melhor alimento que se tem para comer, leite materno. É um alimento que tem tudo o que é necessário para o ser humano sobreviver. É por isso que é recomendado para bebês até 2 anos de idade o consumo do leite materno, tá? Por que eu falei que na Europa você consegue? Porque na Europa existe um mercado negro de leite materno. Tá o velhinho lá morrendo no UTI, não tem força para levantar, então ele vai nos contatinhos dele lá, consegue comprar aquele colostro, que é a primeira fase do leite materno, que é rico em tudo que é tipo de nutriente, e eles dão para aquele senhorzinho e o cara levanta. Sim, porque é o melhor alimento que tem, é remédio puro aquilo lá, tá? Se você não sabia, tá aí uma curiosidade interessante. O segundo melhor alimento, e esse você pode consumir, é muito barato, fácil de fazer, fácil de encontrar, é o ovo. Gente, já tá mais do que batido nessa tecla, né? O ovo já fazia bem, já fez mal, já fez bem, já fez mal. Hoje já tá sabendo, a ciência já confirma, não tem mais de onde tirar que o ovo faz mal. O ovo faz muito bem. O ovo, se você parar pra pensar, o pintinho nasce de dentro dele lá e ele não come nada. Ou seja, tudo o que é necessário para a vida está dentro do próprio ovo, tá? Só tem um detalhe aqui, gente. O ovo, para que você consuma ele, você pode fazer ele frito no óleo de coco. Se você fritar ele em óleo vegetal, já era, estragou o ovo. Ou cozido. E aí você precisa cozinhar ele pelo menos por 7 minutos, que é o tempo em que você vai fazer com que uma bactériazinha perigosa chamada salmonella, que tem em torno de 1% dos ovos, tem lá uma bactéria de salmonella, você consegue eliminar ela, mas sem tirar os nutrientes. Então a partir de 7 minutos, entre 7 minutos e 7 minutos e meio, é um tempo bom para você cozinhar o ovo e você pode consumir ele tranquilamente, vai ter tudo o que você precisa. Teoricamente falando, você poderia sobreviver apenas com ovo, sem a necessidade de consumir mais nada. Então pense bem, ovo é excelente, tá? Segunda coisa sobre o ovo é que você não pode pôr ele na porta da geladeira. Gente, você coloca ele na porta da geladeira, a salmonella é a bactéria que ela fica do lado de fora, a parte externa do ovo. Se você bate a porta da geladeira, ele vai trincando e o ovo é poroso, a casca do ovo é porosa. Então ele pode passar a salmonella para dentro do ovo, tá? Aí dificulta ainda mais, você perde o ovo, tá? Então pense nisso, coloque sempre dentro da geladeira, nunca deixe o ovo na porta da geladeira, é o jeito errado de armazenar, certo? Terceiro alimento, muito esse você pode consumir também,
Óleo de coco. Sim, o óleo de coco é um excelente alimento. Ele tem ácido caprílico, ácido cáprico, ácido caproico, ácido láurico. São ácidos essenciais para a vida. O láurico é o mesmo que tinha no leite materno lá. A concentração do óleo de coco é em torno de 47% de ácido láurico. Ou seja, ele tem muito ácido láurico e faz muito bem para você, tá? Rejuvenesce, é muito bom. E sem contar que esse ácido láurico, quando ele cai no seu estômago, ele vira uma substância chamada monolaurina, que combate fungo, bactéria, vírus, enfim. Tudo aquilo que você possa ter de doença é combatido por essa substância, tá? Show de bola, óleo de coco, consuma. Você pode comer uma colherinha de manhã, uma colherinha à noite, ou fritar também a sua comida ali. É muito bom. O quarto alimento interessante para você consumir é a quinoa. Pois é, gente, a quinoa, ela contém aminoácidos que não são produzidos pelo nosso corpo e foi considerado pela Organização Mundial da Saúde como o quarto alimento, o melhor alimento para ser consumido, tá? É o melhor cereal, no caso, né? Porque ele é rico em todas essas proteínas que a gente não gera, né? Esses aminoácidos e tal. Ou seja, gente, consuma quinoa. Poxa, é fácil de fazer. Como regra geral, só para você pensar aí no preparo que você vai fazer, quanto menos você mantiver o produto a altas temperaturas ou cozinhando, mais ele vai preservar os nutrientes, tá? Então faça de forma segura, mas sempre pensando dessa forma. Vou deixar o mínimo possível para poder absorver o máximo de nutrientes, tá? Pode fazer isso com a quinoa, então. Quinto elemento super legal, o azeite. Poxa, o azeite faz super bem, gente. Só que assim, ó, você precisa cuidar. Azeite você não pode comprar qualquer um. Você tem que comprar um azeite que foi prensado a frio, tá? Não é um pleonasmo, tá? Tem diferença. Prensado a frio. Precisa ser de vidro, a garrafinha dele. Tem que ser escura. Se for o vidro claro, não serve, tá? Porque o óleo e a luz não combinam, ele vai ficar rançoso. E precisa ser extra virgem, tá? Se você conseguir essas 4 características no azeite, pode consumir à vontade, 3 vezes ao dia aí, da forma como você achar melhor. Você pode até cozinhar com o azeite, você não pode fritar, hein? Não frite com azeite, azeite é terrível. Fica pior até do que o óleo se você frita com ele, mas cozinhar com azeite dá pra cozinhar tranquilo, tá? E por último, um alimento muito importante que você pode consumir aí também, pode evitar doenças como Parkinson, Alzheimer. A Índia consome esse alimento em demasia. Café da manhã, almoço e janta os caras estão comendo. E é o país com o menor índice de Alzheimer e Parkinson no mundo, que é a curcumina, tá? Que também é conhecida como açafrão da terra, falso açafrão, enfim, tem vários nomes aí no Brasil. Você acha no mercado também, ou caso de produto natural. Beleza, gente? Olha, eu acho que se a gente tentar, pelo menos, agregar alguns desses alimentos nas nossas refeições e tirar alguns daqueles outros que eu falei, a gente consegue melhorar em muito a nossa qualidade de vida e, consequentemente, a nossa saúde no fim da nossa vida, que é quando a gente vai poder aproveitar mais. Afinal de contas, teoricamente, se o Temer deixar, vai ser uma época que a gente vai estar aposentado e muito bem de vida, com muita saúde, né? E pensando aí em viver 100, 120 anos, se Deus permitir, né? Com saúde. Beleza, gente? Bom, o recado de hoje era esse. Um grande abraço do Daniel Oliveira. Nos vemos amanhã no próximo vídeo. Tchau.